Louvado seja Deus, santo Lucas, nome, Evangelho de Jesus. Lucas. Aleluia. Né? Então tem um título aqui, A Comissão dos 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacude o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João Batista tinha ressuscitado dentre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo isto, a multidão o seguiu, e ele os recebeu e falava do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele, os 12 disse-lhe: despede a multidão para que, indo aos lugares, às aldeias em redor, se agasalhem e achem de comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas Jesus lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar a comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazeis-nos assentar em rancho de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 alcovas, né? Ou 12 cestos, né? Aleluia. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que sou? E respondendo eles, disseram: João o Batista, outros, Elias, e outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhe: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. E, os admoestando, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, seja morte e ressuscite ao 3º dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do seu Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, há alguns que não provarão a morte, até que venha o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte orar, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente,
E eis que estava falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, umas para ti, uma para Moisés e outra para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Então entraram eles na nuvem e temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamava, dizendo: Mestre, peço que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o desespero até a espumar, e só larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que expulsassem, mas não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Traze-me aqui o seu filho. E quando tinham chegado, quando vinham chegando, o demônio o derrubou e o convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhavam-se de todas as coisas que Jesus fazia. Disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para a não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou um menino e pô-lo junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber esse menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo é grande. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios e proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. E aconteceu que, completando os seus dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Só porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: Seguei-te para onde quer que fores. E disse Jesus: As raposas têm os seus covis, as aves dos céus, mas a raposa tem os seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça.
E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro que eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos a enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Diz também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Podem sentar, louvado seja Deus, né? Aqui, meus amados irmãos, né? Nós temos aqui, dentro desse capítulo aqui, várias passagens, que cada uma delas vem trazer um ensinamento para a minha vida e para a tua vida. A primeira fala da comissão dos 12, né? A gente vai ver ali que Jesus ele começa o seu ministério com muitos e muitos discípulos, né? Porque aonde Jesus chegava, por causa dos milagres que ele operava, ele arrastava multidões. E a palavra vai falar, né, um exemplo de muitos discípulos. Começa aqui com os 5 mil. E ele vai peneirando, até chegar naqueles 12. E a gente vai ver que daqueles 12, tinha 3, que se você vai ler o Evangelho, esses 3 sempre estavam com Jesus. Que era Pedro, Tiago e João. Então, mas é que Jesus amava mais aqueles 12? Nada disso. É que Jesus ele foi trabalhando, ele sabia que a passagem dele aqui seria de uma forma rápida, o seu ministério seria curto. Então ele precisava deixar discípulos, para que após a morte e ressurreição dele, ele voltar ao lado do Pai, se sentar à destra do Pai, ia se começar a nascer a igreja primitiva, a igreja de Cristo na terra. Então precisava de pessoas para dar início nessa obra, pessoas que realmente provou do poder de Deus, pessoas que provaram do milagre de Deus. Eu creio que cada um de nós aqui já provou do milagre do Senhor, né? Se a gente for parar, for lembrar algumas situações da nossa vida, eu tenho a certeza que você já tem algo que Deus já fez na tua vida. Você fala: Deus, só o Senhor mesmo poderia ter feito, ninguém mais poderia ter feito. Algo que Deus fez, algo. Então vai falar que Jesus ali comissiona aqueles 12, né? Louvado Deus, aqueles 12 que andavam com ele. E ele preparou e já falou para eles: olha, eis que eu vou enviar vocês para ir pregar o Evangelho, né, a toda criatura, né, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para libertar o cativo. E vai falar que Jesus envia eles, né? Jesus envia eles para os experimentá-los. Aleluia. Né? E estamos aqui para quê? Jesus também quer nos experimentar. Jesus quer saber quem é eu, quem é você. Se eu for falar aqui, né? Talvez eu não conheço nem a minha esposa, talvez casado há 15 anos, mas não conheço ela, talvez o íntimo, muitas vezes o profundo dela, de alguma coisa que ela pode pensar, de alguma coisa, e nem ela a mim mesmo. Né? Se a gente for ver, né, o irmão amigo, mas Jesus conhece a todos, o Espírito Santo Deus conhece a cada um, o nosso pensamento, a nossa estrutura, o nosso tentar, o nosso falar. Então ele vinha aqueles discípulos, a palavra vai falar que eles vão, e eles saem comissionados por Jesus, e eles começam a fazer aquilo que Jesus ordenou. A unção que Jesus liberou para a vida deles, através do Espírito Santo, por Espírito Santo, enviou eles, e eles curaram enfermos, eles libertaram o gatilho. Não foi que Deus falou para a de Deus: vai lá naquele centro. Eu já tinha ouvido esse testemunho mais detalhado da missionária. Vai lá naquele centro que você vai fazer assim. Foi a missionária que fez? Não. Mas ela foi comissionada por Deus. Aleluia. E quando ela chegou lá, ela ficou na posição que Deus mandou. E a hora que o Espírito Santo de Deus começou a entregar, ela começou a... A gente já conhece a história das coisas que aconteceram. Ali os irmãos se converteram, Aleluia. Nada morreu. E assim é com a minha vida e com a tua vida. Jesus nos ordenava, nós temos que ir lá e cumprir aquilo que Deus faz. Ah, meu Deus, mas é difícil. Mas Deus, não se preocupe, porque quando Ele chama, é Ele que capacita. Não foi o que Ele falou também aqui na abertura do culto? Eu não quero pessoas capacitadas. Eu não quero nada contra quem tem uma teologia, nada quem contra tem uma faculdade. Não, estudar é bom. Mas muitas vezes as pessoas estudam tanto e ficam pessoas céticas. Elas ficam secas por dentro, muitas vezes não creem. E a palavra do Senhor vai falar lá em Eclesiastes 9, né, não me lembro, acho que é o 14,
que independe, depois irmãos leiam essa palavra em casa, independe do nosso estudo. Mas quando ele tem que dar, ele dá e pronto para mim, para você, não interessa a sua cor, a sua condição social, se você é branco, se você é negro, tem dele. Não é verdade? Tem gente que vive vendendo tomate na feira e é feliz e tem a vida boa. Tem gente que é estudada e muitas vezes está desempregada. É verdade. Outros até debaixo de um viaduto. Meu Deus. E vai falar que Jesus então envia ele. E Jesus ordena, olha, vai e não se preocupa. Olha a viagem da missionária agora. A igreja vai se unir, estamos se unindo para mandar ela. Né? Louvado a Deus, a passagem foi comprada, vai se pagar em 6 vezes, Deus proverá. Ela precisa ir com um recursinho também. Mas Deus já começou a preparar a casa de pessoas lá para receber ela. É verdade, aleluia. Todos os lugares que ela vai passar, 3 estados, 4 estados. Estado. Acho que é 3 ou 4 estados, né? Pelos estados que ela vai passar, já tem pessoas. Quem preparou esse lugar? Deus. Aleluia. E Deus está falando para ela, vai e não se preocupe. Talvez ela possa estar falando, meu Deus, o que eu vou levar, o que eu vou... Mas Deus está falando, não se preocupe, Aleluia. né, que eu vou prover. Glória Porque a Deus. quando Deus chama, é Ele que provém na minha vida, na tua vida. verdade. É Ele que dá a resposta, é Ele que manda o recurso. Ele toca no coração aqui, Ele toca no coração lá. Aleluia. Igual tocou no coração da irmã Jaci Bezerra. Ela falou com a senhora, hoje eu estava em casa, agora eu saí da igreja, pum! Eu vi meu pix lá, caiu o dinheiro, pum! Eu falei, ô glória, caiu o dinheiro, ô glória! Aí eu olhei lá, da Jaci Bezerra. Ela mandou um recurso para a senhora. Louvado seja Deus. Quem é? Da live, meus irmãos. E não é daqui, ela é lá da onde que é, missionária? Amazonas, lá que é? Boas. Então, lá não conhece a missionária, mas está conhecendo a obra através da live que nós compartilhamos. Por isso que nós temos que compartilhar. E ela mandou uma boa ajuda. Glória a Deus. Outras pessoas também que eu estou correndo atrás vão ajudar na obra. Né? Porque a gente tem falado, aquele que vai ajudar a enviar, ele tem mais galardão do que a missionária que vai. Porque através de Isaías fala, Senhor, como eu irei se não tem quem? Por isso que ele falou, eis-me aqui. Agora, como eu posso ir se não tem, Paulo falou, quem enviar? Então, mas Deus está falando, descansa, 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 que eu proverei todas as coisas. Glória a Né? Deus. Tudo isso que ganha alma é aqueles que enviam. E todos recebem Só bênção. trabalho. Louvado seja E todos vão receber bênção. Porque a palavra de Deus fala, um semeia, outro planta, outro vem e rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E todos Glória a Deus. Diz a palavra, sou eu, palavra. Aleluia. Né, louvado a Deus. E aí eles vão, eles foram enfermos, libertam cativos, endemoniados. Herodes, estou vendo que a palavra está dourada. Herodes ali, Herodes, né, não é um nome, na realidade ele é um título. Ali era aquele Herodes, o tetrarca, porque já era o 4º Herodes, é igual Faraó. Faraó não era um nome, era um título. E aí Herodes, aqui o tetrarca, o 4º, ele ouve e fala, mas que homem que é esse? Eu quero conhecer esse homem. Poxa, João Batista eu já matei, mandei arrancar a cabeça. Elias morreu faz anos e anos atrás. Que é isso, homem? Será que João Batista ressuscitou? Será que Elias veio do céu e incorporou nesse homem? Porque o homem natural não entende das coisas espirituais. A palavra de Deus fala que as coisas de Deus para esse mundo é Loucura. Quem vai explicar o milagre de Deus? Quem pode explicar o milagre de Deus? Aleluia. Uma cura, uma libertação, uma porta que se abre, a gente não, ninguém pode explicar, se explicar não é milagre. Mas quando acontece, pá! Meu Deus. Você fala, meu Deus! Aleluia. Herodes vai falar que ele não cria, ele queria saber quem era. E às vezes as pessoas também ficam preocupadas conosco, porque falam, pô, mas eu conhecia ele bebia demais, e agora esse cara está diferente, essa mulher está diferente. Ela andava de um jeito, agora está andando numa outra postura, eu não entendo o que será que aconteceu na vida dessa pessoa. As pessoas também ficam nos observando. Herodes estava observando. E aí vai falar aqui da multiplicação, né? Deus está falando uma palavra hoje profética de multiplicar. Quando nós entramos com essa palavra, a missionária entrou, nós acompanhamos na casa da missionária Priscila. O médico falou que ela nunca poderia ter filhos por causa de mioma, 2 úteros, e enfim, por um monte de coisa. Cientificamente, Deus falou para o missionário, ó, vocês vão lá e vão fazer uma campanha de multiplicação. Nós fomos com a missionária fazer essa campanha. E hoje tem aí o Samuel e foi através da campanha da
Multiplicação, não foi, missionário? E ele não multiplicou só na vida dela, não. Ele multiplicou na vida de todo mundo. Glória a Deus. Olha aqui o prédio. Os irmãos voltar na rua de baixo, está indo quase no 6º andar. Né? Louvado seja Deus. Multiplicou na minha vida, multiplicou na vida de muitas pessoas. E ele está falando nessa noite aqui, então, profeticamente. Louvado seja o Multiplicação. Senhor, cabe a mim e a você perguntar, porque isso é individual. Senhor, o que tu quer multiplicar na minha vida, Senhor? A minha fé, a minha obediência. Senhor, eu estou precisando, Senhor, de multiplicação. O que você está precisando, Senhor, de multiplicação na tua vida? Peça para Deus, não é pecado a gente pedir para Deus. Uma coisa eu falo, irmãos, a gente se prostra, a gente rasga o nosso coração para Deus, a gente conta ali, não é contar para o pastor nem para a missionária, como a gente tem visto aqui, mas a gente rasga o coração, pega esse espírito de Davi, se humilha, por exemplo, com um homem tão falho, tão cheio de erro, mas ele sabia chegar no homem lá de cima, ele se humilhava, ele clamava. Então Deus está falando da multiplicação. Ele vai falar que era uma multidão, 5.000 homens, fora crianças e mulheres, que não se menciona. Vamos dizer aqui umas 12.000 pessoas, talvez, mais. E apenas com 5 pães. Os discípulos tinham acabado de curar pessoas, curar enfermos, libertar endemoniados, libertar pessoas cativas, fazer surdo ouvir, mudo falar, parede andar. E ao mesmo tempo ficaram cegos daquela situação, porque Jesus chamou eles e falou para ele: ó, faz aí vocês alguma coisa aí. E aí, irmãs, mestre, a gente só tem 5 pão e 2 peixinhos. Meu Deus. Para você da live, da Face, para nós da igreja. Ele está falando: olha, ainda que você tem, o que você tem essa noite? Para multiplicar. O que eu tenho, Jonathan? O que a senhora tem essa noite para multiplicar? Só nossa fé. Eles só tinham 5 pães e nós só temos a nossa fé. Louvado seja o Senhor. E através da nossa fé, os irmãos creem que Ele pode multiplicar aquilo que nós pedimos, necessitamos. Ele pode, porque a palavra fala que Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje. Então Ele quer multiplicar na minha vida, Ele quer multiplicar na tua vida. Não importa se você só tem 5 pães ou 2 peixinhos. Não importa se você só tem a fé. Mas a palavra de Deus diz que Ele é o que traz à existência aquilo que não existe. Aleluia. Que a palavra dele vai e não volta Vazia. Glória a Deus. Palavra. Louvado Está seja escrito. o Senhor. É assim? Aleluia. Jesus toda vez que era questionado por alguém, ele fala assim: mas está escrito. Se está escrito contra a fato, não há argumentos. Aleluia. Aí, Pedro separa ali, Pedro, Tiago, João, sobem ao monte, vão orar, eles têm aquela visão com Jesus, ali, Jesus pergunta para eles, depois dessa multiplicação, fala assim: olha, o que a multidão diz que eu sou? Jesus queria experimentá-los mais uma vez. Olha, eles duvidaram ali, naquele momento aquelas 5.000 pessoas, 12.000 pessoas. Quando Jesus faz o milagre ali da multiplicação, leva eles para um monte particular e Jesus pergunta para eles: e aí? O que estão dizendo que eu sou? O que eu sou? Vocês ouviram falar? Ah, Jesus, estão dizendo que tu és João Batista que encarnou, reencarnou. Ah, Jesus, estão dizendo que tu recebeu o espírito de Elias ou de algum profeta lá do passado. E Jesus perguntou: e vós, que acheis que eu sou? Para ele bate pronto, ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Aqui não fala esse evangelho, mas no outro fala: Pedro, mas não foi você quem me falou. Se meu pai não te mandasse você te falar, você não tinha declarado isso. E a palavra vai falar no outro evangelho que 5 minutos depois Jesus falou: olha, mas eu vou passar pela morte, vou ressuscitar. E Pedro 5 minutos depois fala para ele: não, tu não vai não, eu não vou deixar você morrer não. Jesus não vai não seja bobo não vai morrer por ninguém. 5 minutos depois, uma revelação dessa. E aí Jesus vai para ele: afasta-te de mim, Satanás. Porque ele viu que o diabo estava rodeando ali. Então é para nos mostrar que a gente às vezes tem que tomar cuidado. Às vezes a gente se enche, mas tem que tomar cuidado para não dar lugar para o inimigo. Porque muitas vezes na nossa ira, no nosso furor, muitas vezes a gente pode dar lugar para o inimigo. Aí falou aqui da transfiguração, daquela visão maravilhosa que deu ali com Jesus, Pedro, Tiago, João ali no monte. Louvado seja Deus. Pedro não entendeu nada daquela visão.
né? Ele queria até construir uma cabana, mas ele não entendeu o lado espiritual. E aí Deus precisou descer a glória dele ali, envolver Pedro, Tiago e João junto com Jesus. Olha, respeitai o meu filho, porque ele é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia. Vai falar do menino endemoniado. Eles tinham sido comissionados para ir lá curar enfermos, eles foram lá e fizeram isso. Mas a fé não manteve aquela fé também. Porque vai falar que ele foi olhar para aquele filho daquele homem que o menino vivia endemoniado, se atirando no fogo, se atirando na parede, rolando no chão, espumando. Eles foram lá e a palavra falou: olha, mestre, eu vim até o Senhor, porque os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio do meu filho. Quem falhou? Foi Jesus que falhou ou foi os discípulos? Quando a gente muitas vezes não recebe nada, às vezes parece que não estão ouvindo a voz de Deus, mas está tomando. Quem está falhando? É nós ou é Deus? Em alguma coisa nós estamos falhando. E aí Jesus fala: homens de pouca fé. Às vezes a gente fala que tem fé, a gente fala, mas às vezes a gente mesmo duvida da nossa. Um dia Deus falou aqui comigo: meu servo, o meu povo diz que tem fé, mas não crê. Aí que fé é essa? A fé é algo que nós não vemos, mas nós esperamos. Né? É o firme fundamento das coisas que não vemos, mas acreditamos, esperamos. E o cristão ele não anda pelo que ele vê, mas ele anda pelo aquilo que ele acredita, aquilo que ele tem convicção, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e que ele é galardoador para nos dar muito além daquilo que nós pedimos e pensamos. E ele sabe que cada um de nós aqui necessita e precisa. E ele está falando aqui: olha, eu quero multiplicar essa noite na tua vida. É só você me pedir, é só você se humilhar, é só você se lançar para mim, que eu quero fazer e vou fazer se você. Glória a Deus, louvado seja E aqui, Deus. fechando a palavra, aí eles começam a discutir. E Jesus? Jesus falou que estava chegando a hora dele. E aí, entre Pedro, Tiago e João, os três que estavam assim ali, começaram. Outro evangelho vai falar que foi a mãe de João, né? Eu não sei se foi eles mesmo direto ou se foi a mãe de João. Falou: olha só, quando tu chegar lá no céu, lembra-te do meu dois filhos. Foi um à tua direita, foi um à tua. Olha que ousadia da mulher, né? Ela não sabia nem o que ela estava falando, né? Eu sempre digo que a missionária, cada profeta lá no passado tinha o seu moço. Você já leu a história do Elias, Eliseu? Os profetas lá no passado tinham o seu moço. Eu brinco assim que eu sou moço da missionária. Eu quero estar perto lá no dia, que demora muito, mas para pegar um som dobrado. Já leu a história de Elias e Eliseu, né? Eu brinco com ela assim, né? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, né? Mas eles alguma vez duvidaram de algo, né? E eles falharam em algo. Então é isso que Jesus. E aí Pedro e João, a mãe de Tiago e João perguntou: olha, faz um sentar à tua direita e faz um sentar à tua esquerda. E Jesus falou para a mulher: tu não sabes nem o que tu falas. Aí pode ser que chegou lá Tiago e João, né? A primeira foi a mãe. E aí eles não creram na mãe, chegou os dois lá: ei, Jesus, quem vai ser o maior lá no céu? É o João que reclina a cabeça no teu ombro? É Pedro que está sempre do teu lado e é valente, quer brigar pelo Senhor? Ou é o irmão de João, Tiago? Quem vai ser o maior? E Jesus fala: aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Meu Deus, aleluia. Eu tenho que descer na presença de Deus cada dia, meus irmãos. Glória a Deus. A cada dia eu estou aprendendo assim, eu estou aprendendo a ter uma convicção, que a cada dia eu estou vendo que eu não sou nada. Hoje eu trabalhei, hoje eu trabalhei com algo no meu coração, assim, ó, Deus é meu testemunho, sabe quando eu mentindo? Eu trabalhei assim, Deus já usou a vida da missionária para falar da minha casa lá que eu ainda vou reformar. Ela falou assim: olha filho, lá na festividade lá no Guarda-Mesa, falou: filho, Deus ainda vai te dar condição de você construir um prédio. Eu sei que Deus dá, mas eu assim, às vezes eu estou comigo assim, para Deus, se o Senhor quiser dar, o Senhor vai dar, mas eu já não tenho mais essa ambição. Um dia eu tive, mas eu já não tenho mais essa ambição de ter. Porque vai passar tudo. A gente se preocupa com um carro bonito do ano, que tem lá computador, dirige sozinho, estaciona sozinho, tudo. Você anda uma semana, né, missionário? É a mesma semana do teu carro velho. Então, tudo isso são preocupações que é vaidade de vaidade, né? Então, essas foram aqui, né? Os samaritanos que não se davam com os judeus, né? Mas
Jesus falou, olha, quando nós sairmos lá, nós vamos até sacudir também o pó, nossa pátria. É assim é todo aquele que não recebe Jesus. E essa é a palavra, né? Então creia, tenha convicção. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? No nome do Senhor Jesus.